A visita do pastor João Flávio Martinez, diretamente ali de São José do Rio Preto, ele que vai estar presente na próxima semana no 13º Seminário Apologético, e nós vamos passar aqui a palavra a ele para ele se apresentar, dar uma saudação e também falar um pouquinho sobre as expectativas, sobre as palestras que ele vai dar na semana que vem. Bom dia, Lucas. Bom dia, pastor Nathanael Rinaldi Filho. Bom dia, pastor Edson Miranda. Bom dia aos nossos irmãos da técnica. Para mim é um motivo de bastante e redobrada alegria mais uma vez estar aqui na IAPAS, estar em Santos, para participar de mais um seminário, não agora, Congresso Apologético Pastor Nathanael Rinaldi, o 13º. Tenho certeza que as expectativas são boas. As pessoas que virão participar do evento irão participar de um evento bem elaborado, de palestras interessantes, temáticas bastante relevantes, e tenho certeza que haverá um aprimoramento, um crescimento na fé através das palestras que serão ministradas. Então você que está nos ouvindo, não perca essa oportunidade, ligue, faça a sua inscrição. É gratuita, né, pastor? É gratuita e vai ser realmente de grande proveito para a tua vida espiritual. Pastor João Flávio Martinez, o nosso agora congresso apologético, ele traz o nome do saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Então eu pergunto para o irmão, qual foi a influência do pastor Nathanael Rinaldi no seu ministério, principalmente no ministério apologético? Bem, foi de extrema relevância. Eu desde quando eu me converti, eu já tinha assim um viés apologético, né? Acho que eu estava meio predestinado. E aí, eu me lembro que em 1997 nós encontramos uma revista Defesa da Fé. Eu entrei em contato com o ICP, na qual o pastor Nathanael era presidente. Foram 2 apologistas a São José do Rio Preto fazer uma palestra. E lá, nesse dia de palestra que eu fiz na igreja que eu era pastor, o Paulo Cristiano veio também participar do seminário. Terminado o seminário, fomos orientados ali no que precisava para montar um instituto, e eu e o Paulo começamos a se reunir, né? E logo em seguida nós montamos um site que se tornou o CACP, hoje um dos maiores sites apologéticos do Brasil, quiçá do mundo. E em 98 nós descemos para São Paulo. Nós viemos ali na Avenida Paulista, né? Que tinha ali, o ICP tinha acabado de se instalar ali. E em 98 nós conhecemos o pastor Nathanael Rinaldi, pessoalmente. Nós já conhecíamos os inscritos. E a partir daquele encontro, então, a gente começou a se aprimorar em apologética graças a ele. O site do CACP hoje tem aproximadamente 500 artigos do pastor Nathanael Rinaldi, só dele. Então ele foi o grande inspirador do nosso trabalho, motivador do nosso trabalho. Se o Centro Apologético Cristão de Pesquisas fez agora 20 anos e ele existe graças ao trabalho, ao esforço apologético do ICP e do pastor Nathanael Rinaldi. Então ele foi bastante relevante em todo o nosso trabalho, é até hoje o nosso inspirador, né? Nós temos grande relevância, né, nessa questão de ter o pastor Nathanael Rinaldi como nosso foco, porque ele realmente despertou uma legião de apologistas. Nós temos muitos apologistas no Brasil hoje, graças ao trabalho dele, graças ao que ele fez. Então ele foi o despertador, né? Ele foi aquela bomba que explodiu, né? E despertou muita gente nessa área da apologética. E não sou eu,
Não só o Paulo Cristiano, mas o Joaquim de Andrade, o Paulo Romero, o Ezequias Soares, todo esse pessoal, ele foi o fomentador da apologética no Brasil. Mesmo o ICP vindo para o Brasil, ele foi um dos auxiliadores para que o ICP estivesse no Brasil, para que a apologética tivesse relevância no Brasil, né? Então, se você entrevistar o pastor Antônio Fonseca, ele vai dizer isso, que é o atual presidente do ICP. Todos irão corroborar nesse sentido, porque realmente o trabalho do pastor Nathanael Rinaldi, nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi, que partiu no dia 24 de fevereiro de 2016, realmente deixou para nós um grande legado. O nosso tema deste ano será, inclusive foi, se não estou enganado, foi sugerido pelo vice-presidente do CACP, o nosso presbítero Paulo Cristiano, que está em Marcos capítulo 13, verso 5. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Então é a mesma tática, estratégia que o inimigo utilizou-se com os nossos primeiros pais. Nós vemos com relação às seitas e heresias que essa tática, essa estratégia continua a mesma. E o irmão que tem a especialidade voltada mais para a área de apologética, o que o irmão tem a dizer com relação a esse tema, que realmente é o que nós precisamos estarmos bem alertas, sóbrios, porque o inimigo tem várias táticas para querer nos enganar. Bom, primeiro, começando a frase, já que o senhor citou o Paulo, sábado agora ele vai parar de ser presbítero, né? E ele provavelmente será pastor. Ele vai passar pelo concílio, lá na primeira igreja batista de São José do Rio Preto, e se tudo der certo, eu creio que ele vai ser muito bem avaliado, porque ele é um grande teólogo. Com certeza os pastores não terão dificuldade em entender isso. Então, a partir de sábado, provavelmente o Paulo, porque dentro da Cosmovisão Batista, e ele já está conosco há algum tempo, o candidato tem que ter um seminário teológico e passa por um concílio de pastores, né? E ali naquele concílio ele é avaliado, sabatinado. O meu, por exemplo, começou às 9 da manhã e terminou às 3 da tarde. Tá? Foi assim bastante penoso. O do Paulo com certeza vai ser algo similar, mas a partir de sábado, então, quando o Paulo estiver aqui conosco agora, de presbítero, porque na Assembleia de Deus ele era presbítero, mas hoje na nossa Igreja Batista ele vai estar sendo sabatinado e deve chegar aqui na próxima semana como pastor. Apesar que o irmão é um batista avivado, né? Eu sempre fui pentecostal, o Paulo também é pentecostal, e a Igreja Batista hoje não tem esse problema com relação a isso. Nós temos dentro da Igreja Batista os cessacionistas e os continuistas. Eu diria que até o grande problema da Igreja Batista hoje não é crer no Pentecostes, é muitas igrejas batistas serem neopentecostais, literalmente. Quer dizer, vai começar o culto lá na primeira Igreja Batista, se é Votuporanga ou Jales, a Arca da Aliança tem que entrar, então o culto não começa. Então, quer dizer, esses modismos neopentecostais, eles estão, assim, é legal que a Igreja Batista sofreu um avivamento, muito bacana. Em 2008, lá em São José do Rio Preto, nós tivemos a 100ª convenção do Estado de São Paulo. A igreja que fez todo o louvor e o coral que cantou nessa 100ª convenção que teve lá, o senhor até participou de uma conosco aqui em Santos, mas lá em Rio Preto foi a Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus, a maior igreja da cidade, fez todo o louvor da nossa 100ª convenção lá. Então hoje o problema da nossa Igreja Batista não é mais, ela comporta os dois grupos. Então tem o grupo dos cessacionistas e os dos continuistas dentro da mesma igreja. Esse problema foi sanado, ela tolera. Agora o problema é que ela está tolerando demais. Então porque assim, os irmãos mais tradicionais, quando eles avivam,
Eles começam a engolir muita coisa sem filtro. Que nem eu, como o senhor, que nos convertemos numa igreja pentecostal, a gente já tem o filtro. A gente já tem um certo feeling para lidar com essa questão. E eles não têm, então eu fico assim um pouco preocupado. Voltando ao tema, cuidado que ninguém vos engane. O engodo atualmente, ele não está mais como antigamente, ele está mais sofisticado. Isso é importante que o ouvinte entenda. O poder da comunicação, ele facilitou também o preparo da seita. Então, as seitas, ela tem acesso aos nossos argumentos e criam contra-argumentos. E muitas vezes sofismáticos. O que é um sofisma? Um sofisma não é uma mentira. O sofisma é uma verdade usada para enganar. Então o senhor chega em mim, fala assim para mim, pastor João Flávio, me dá uma carona até ali no centro da cidade. Eu digo, pastor Natanael, eu estou sem uma gota de álcool. E é verdade, eu estou sem álcool, porque meu carro é gasolina. Então eu te disse uma verdade, eu estou sem álcool, mas eu menti com relação a ter ou não combustível. Eu tinha combustível. Então a ideia sofismática hoje é essa. Eles rebuscaram. Quem escuta, por exemplo, o tal do Leandro Quadros, aquele rapaz, ele é um poço de engodo. Ele é um poço de engodo. Ele mente. Não mente só para nós agora. Ele mente para a própria igreja adventista. Ele mente para os adventistas. Eu me surpreendo que, antes de eu vir para cá, eu fui no cartório, lá registrar um documento, um dos cartorários era adventista, e eu e o rapaz, o vice-presidente da minha igreja, começamos a conversar com ele. E ali nós percebemos que muitas informações ele não tinha. E ele, terceira geração de adventistas. E aí quando eu comecei a mostrar e confrontar com ele, ele falou, nunca vi isso. E aí ele ficou chocado, Então parece que o engodo hoje está mais sofisticado. Quer dizer, o líder da seita, ele está mentindo para fora e mentindo para dentro. O engodo é sofisticado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com as mídias sociais, nós temos que trabalhar com a comunicação. A igreja, ela tem que sofisticar a sua comunicação, né, para não permitir que o engano chegue. Porque quando você mostra evidências documentais, por exemplo, uma das minhas palestras é apontamento sobre o caso White. O caso White é um livro da editora Reflexão, do pastor Cleveland, e esse livro, a minha intenção é palestrar sobre ele, dar um comentário sobre o livro para despertar os irmãos para comprarem esse livro. O livro é um documento. Se o pastor Natanael Rinaldi estivesse vivo, ele ia vibrar com esse livro, porque ele não é só um livro, ele é um documento. É um livro que tem evidências documentais. Quer dizer, o adventista que ler esse livro, ele não tem como fugir da evidência. Ele vai ter que ficar com a verdade. Porque o Cleveland, ele foi um pastor de mais de 20 anos dentro da igreja adventista, dentro do sistema adventista. É igual o Conwright, que escreveu o Adventismo Revelado, acho que é isso, né? Adventismo Revelado. Eu vou falar desse livro depois. Mas o Conwright é um pastor, inclusive, que viveu no tempo da Ellen White, no século XIX. Esse é um livro interessante também, que eu estou trabalhando ele, colocando vários documentos no site do CACP sobre ele. Eu acho que eu até coloquei aqui alguns estudos. Aqui é o Fruto do Milenismo. Eu vou dar o nome certinho. É um exemplo. O Cleveland é um pastor atual, mas esse Conwright, ele é um pastor do século XIX. Isso são evidências, são documentos. Não é uma questão de opinião da igreja tal, do movimento Y, Z. Não. É uma questão de documento. O livro se chama O Adventismo do Sétimo Dia Renunciado, Reverendo D.M. Conwright. Esse livro, por exemplo, O Adventismo do Sétimo Dia Renunciado, ele é um documento, não é só um livro. Ele arrebenta com o adventismo. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as pessoas, tem que mostrar os fatos para elas. A igreja não pode mais viver na ignorância, tá certo? A igreja que não falar de apologética vai ser engolida pelos membros de seitas, vai ser engolida.
Nós temos aí o Império Adventista, que agora a TV deles está ficando aberta em várias localidades do Brasil. Tá? As Testemunhas de Jeová nem se fala, e os mormons são riquíssimos, estão aí trabalhando. Então nós temos mormons, adventistas e jeovistas, ou Testemunhas de Jeová, trabalhando muito forte. E a seara deles, desses três movimentos, não é a Igreja Católica, por exemplo. A prioridade deles, desses grupos, são as igrejas evangélicas. Os adventistas falam assim abertamente, assim como Paulo ia primeiro nos judeus, para depois ir para os gentios, nós temos que primeiro ir nos evangélicos. Se eles não quiserem guardar o sábado, então a gente vai para os não evangélicos. Falam abertamente. Então é preciso a igreja acordar. Um evento como esse, gente, vocês que moram aqui em Santos, na Baixada Santista, em toda a Baixada, vocês precisam participar desse evento. Tá? Um evento desse, se fosse para pagar, seria caríssimo. Nós temos vários preletores, um melhor que o outro aqui. Por exemplo, Elias Soares é um apologista que está em alta, um cara que dá umas palestras ótimas, né? O ancião Edson Reis, ele tem umas informações sobre Testemunho de Jeová que são bombásticas, porque ele foi ancião das Testemunhas de Jeová, o Edson Reis. Então ele vai vir com umas informações que ele arrebenta. Ele sabe a questão financeira das Testemunhas de Jeová, ele sabe como está o trabalho, onde está, ele sabe casos de pedofilia. Então ele vai vir aqui com um monte de informações fantásticas que você que está nos ouvindo não pode perder. Aí tem também o pastor Joaquim de Andrade, o pastor Ignaldo Hélio, o pastor Natália Rinaldi Filho, tá certo? O Paulo, a gente vai estar aqui. Mas é um trabalho que será feito e que é muito relevante para o crente. E o crente de hoje, ele tem que tomar postura. Não dá mais para ele ficar alienado da informação. Dentro de um exemplo, de uma ilustração sobre essa estratégia do inimigo, eu recebi semana passada um vídeo do Bocelli, que é um cantor italiano, cantando Pai Nosso. Mas quem estava acompanhando o coral e a orquestra era na igreja de Salt Lake City, dos Mormons. Então, uma pessoa do mundo que achou bonito, mas vejam a sutileza do inimigo, utilizando de um artista famoso, mas o acompanhamento era de uma igreja mormon. Eu até mandei para pessoa bonita a apresentação, mas cuidado com o ensino mormon. Quer dizer, eles embutiram dentro de uma usando uma pessoa famosa, né? Na apresentação, para incutir as doutrinas. Os adventistas fazem muito isso. Eles têm um programa de TV agora lá que eles levam convidados evangélicos. São muito sagazes. E são muito atuantes na música, né? Principalmente quartetos, né? Sim. Masculinos. E cantam e oferecem-se para cantar nas igrejas. E olha que engraçado, eles vão para cantar. Aí eles falam para o pastor: nós temos uns livros sobre saúde, educação alimentar. O senhor permite que nós peguemos aí o endereço dos membros para mandar catálogos dos nossos livros? O pastor inocente: não, tudo bem. Às vezes até dá o rol de membros para eles. Aí a primeira carta que vai é sobre livros de saúde, mas a segunda é curso bíblico adventista. Tá entendendo? Eles foram na minha igreja o ano passado e a diaconisa chegou em mim e falou: pastor, temos aqui 2 missionários que vieram falar sobre família. E eles queriam saber se eu podia dar oportunidade para eles. A Igreja Batista ela é uma igreja que tem muitos missionários. E a Convenção Batista ela tem um plano chamado Plano Nacional, Plano Anual de Cooperação. Esqueci o nome do plano. mas é um plano que você vem com um documento batista, ele entrega para você, você preenche e você pode, débito bancário, fazer uma oferta de 10, 20, 30 reais por mês
para ajudar o missionário. Então é normal as igrejas batistas serem visitadas pelos missionários e pelos projetos. O missionário traz o projeto, a igreja escuta e os irmãos individualmente podem ou não aderir a ajudar esse missionário. Eu achei que era algum missionário batista. Aí eu estava achando bacana, pô, falar de família e tal. Tô achando que é da minha igreja, porque eles não falaram que não eram. Aí quando ele pegou a pastinha dele, o logo na parte de trás da pastinha estava da Casa Publicadora, que é a editora adventista. Aí eu falei, pô, você vende livro da Casa Publicadora também? Ele falou, não, nós somos da Casa Publicadora. Aí eles abriram a pasta. Eu falei, bom, vocês são adventistas? Sim, qual é o problema? Eu falei, qual é o problema? Vocês são uma seita. Só isso. Por que o senhor tem esse preconceito? Eu falei, não, eu não tenho preconceito. Quem tem preconceito de mim são vocês. Quem fala que eu sou marcado pela besta são vocês. Quem fala que eu sou filho do diabo são vocês. Não, não falam, fala assim. A Ellen White falou nesse livro assim, assim. Está escrito assim, assim. Está no livro Estudando Juntos, que eu sou uma seita tanto quanto são as seitas espíritas do candomblé, da Umbanda, etc. E aí? Ah, eu tenho aqui uma relação de vários pastores batistas. E ele mostrou. Até o presidente da ordem dos pastores estava lá. O endereço da igreja do cara. Pastores batistas deu a nossa agenda para os caras, inocentemente, e eles chegaram na nossa igreja para nos engodar. Mas ali eu estava preparado, já botei eles para correrem, né? Falei um pouco de Jesus para eles, evangelizei-os, mas deixei claro para eles. Mas eles não têm vergonha na cara, porque o diabo ele não tem vergonha. Gente, quem estava no deserto? Jesus Cristo. E o diabo não foi lá tentá-lo? Ele não tem pudor. Então, quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo realmente não tem essa vergonha.